E aí, gente, boa tarde. Vamos ver quem vai chegando. Ó, arte de ser pai. Esse é do meu time também, eu sou pai. Carolina. Mr. Peebles por aqui, olha aí, muito bem. Mr. Peebles mandou um texto sobre solo para eu ler ontem. Ainda não li não, viu, Mr. Peebles, mas eu vou ler. Tudo que você manda eu leio. A Márcia, boa tarde, gente. Olha o Mauro, boa tarde, Mauro. Vamos deixando a galera chegar aqui. Olha o pessoal do Gondwana Organics. Carolina, boa tarde. Gente, faz um favor pra mim, vai mandando pra galera, vai chamando o pessoal pra assistir aqui com a gente. Eu vou falar um pouquinho aqui no começo e depois eu vou abrir pra vocês fazerem perguntas. E eu vou começar com uma história, explicando assim a história dessa interação aqui hoje, né? Eu tenho feito várias críticas, no momento que a gente está passando, o Marcelo, olha o Marcelo, tenho feito várias críticas no momento atual sobre as decisões e o rumo que as coisas têm tomado, né? E eu faço esses comentários, essas críticas, a partir de um espaço que é muito guiado pela ecologia. E aí as pessoas trazem para mim um feedback, muitas vezes em tom acusatório, fala assim, você é muito sonhador. Eu falo, muito obrigado. Eu digo que você é muito idealista. Eu falo, valeu. E eu vou explicar um pouquinho o porquê disso, né? A gente tem alguns povos tradicionais contam essa história, algumas pessoas do desenho ecológico também contam uma história de maneira parecida, que é o seguinte: a gente funciona hoje, quando a gente estabelece um jeito de viver individualmente e quando coletivamente isso se transforma num modelo de sociedade, a gente vive de uma situação que, para viabilizar a nossa vida, a gente rouba ao mesmo tempo dos nossos antepassados e dos nossos descendentes. Por que isso? Eu vou explicar. Como se a gente estivesse numa árvore genealógica e a gente fosse o tronco e das raízes, né, dos nossos antepassados, nós tivéssemos herdado, e na verdade isso não é uma comparação, isso é uma realidade, dos nossos antepassados nós herdamos um planeta funcional, um planeta capaz de apoiar a vida. Então a gente tem água potável, a gente tem um ar respirável ainda, né? A gente tem um solo capaz de produzir alimento, a gente tem uma biodiversidade capaz de nos apoiar, nós fazemos parte da biodiversidade e, embora muitas pessoas não queiram aceitar, nós somos predadores, tá, gente? Então nós nos beneficiamos também da capacidade de interagir com a biodiversidade. A questão que fica é que todos os animais, inclusive todos os insetos, todas as plantas que vivem dentro do ecossistema, dentro do sistema Gaia, né, do planeta Terra, ao viver, eles melhoram o seu entorno e deixam um superávit de nutrientes e um superávit energético. Nós nos tornamos a única espécie que, ao viver, nós depletamos mais recursos do que nós deixamos para as pessoas que vêm depois. Então, essa interação de hoje, eu preparei aqui algumas coisinhas aqui para a gente desenvolver e eu vou... Aos pouquinhos a gente vai desenrolando e eu vou responder algumas perguntas. Algumas pessoas já mandaram algumas perguntas. Se vocês quiserem mandar perguntas, já vai mandando aqui hoje também, tá? Se tiver alguém aí que quiser bater um papo e tal, também pode. Se tiver tempo, eu vou atender. Bom, então é isso, né? Eu tenho trazido algumas críticas. Quando eu faço essas críticas, eu apresento alguns modelos. E uma das coisas que eu falo, que eu acho que vale a pena repetir aqui, é que a única viabilidade que a gente precisa é a viabilidade que encoraja a diversidade de ideias, culturas e ações que consigam se viabilizar regenerando a saúde humana, a dos coletivos e dos ecossistemas onde a gente vive e produz o nosso alimento. Essa é a principal viabilidade que a gente precisa. Mas essa não é a viabilidade econômica que a gente discute. E isso fica deslocado quando a gente conversa sobre política, sobre economia e sobre como viabilizar projetos de fato regenerativos. E é um pouco do papo aqui hoje, né? Então, existe um modelo de gestão atual, que é a economia tradicional, que
que ela parte do pressuposto que uma economia saudável é uma economia que está sempre em crescimento. Qual o problema que a gente tem com isso? O problema que a gente tem com isso é que existe uma coisa, uma lei da física, né, uma área da física termodinâmica, que diz que não é possível a gente manter um crescimento infinito, que é a expectativa da economia, num planeta com recursos finitos. O outro desafio que a gente tem é que nesse modelo de crescimento, 97% de tudo que a gente faz hoje é embasado por combustíveis fósseis. Então, por definição, são combustíveis que vão ficar cada vez mais difíceis de serem extraídos. Então, o desafio que a gente tem é como que a gente desenha uma sociedade, como que a gente desenha um jeito de viver que ele possa nos tornar mais resilientes, mais autônomos com relação a um futuro onde a quantidade de energia disponível para manter o modelo econômico e o jeito que as pessoas vivem vai diminuir cada vez mais. Então esse é o nosso desafio. E aí, quando as pessoas falam que um modelo agroecológico, eu falo muito da reforma agrária, as pessoas se ofendem muito com isso, algumas pessoas de classe média que nem têm terra ficam ofendidas com a reforma agrária. A gente precisa entender um pouquinho como outras economias se tornaram mais abundantes e mais resilientes do que a nossa. Muitos dos países desenvolvidos, eles partiram de uma economia doméstica baseada na produção primária. A produção primária, quando a gente não tinha acesso aos combustíveis fósseis, era o excedente energético. Você tinha que conseguir produzir mais caloria com o seu sistema, com o seu agroecossistema, do que o que você precisava para produzir aqueles alimentos e aqueles produtos primários, né? Se fossem eles commodities ou não. Bom, de lá para cá o que mudou? A nossa agricultura está dependente dos recursos fósseis e esses lugares que se desenvolveram, que se tornaram países desenvolvidos, todos eles passaram por uma ocupação de território diferente da nossa. Então, os Estados Unidos teve mais da metade do país, era uma colônia de ocupação, então as pessoas tinham direito à terra onde elas se estabeleciam, né? Elas desbravavam e tinham direito de morar ali, faziam um rancho. A mesma coisa aconteceu com a Nova Zelândia, com a Austrália, os imigrantes que chegavam lá, eles podiam limpar, era chamado limpar, né? No Brasil também se usa esse termo ainda, que significa, na verdade, desmatar. E aí, quando eles conseguiam desmatar uma área, tomar conta delas e cercar, eles recebiam o título dessa terra. Bom, no Brasil a gente não passou por isso, né? A gente teve as capitanias hereditárias, as sesmarias, e depois, quando a gente teve a abolição da escravidão, que não foi por motivos humanitários, como muitos gostam de pensar, mas é porque a gente precisava criar, a Europa vinha passando a Revolução Industrial e precisava criar consumidores, então a gente estava caro o empreendimento escravocrata. E aí a gente teve a abolição da escravidão. Quando a gente teve a abolição da escravidão, a gente liberou uma massa, uma população de mestiços, né, de caboclos, de negros, de índios, de pardos e tal. Só que nesse momento a gente criou a lei de terras devolutas. Então todas as terras que não eram de ninguém eram da União. E desde então a gente vem mantendo uma elite financeira no Brasil, que ela não é necessariamente uma elite agrária, mas ela está ligada com a ocupação do território e ela está ligada com a produção de commodities no modelo de agricultura industrial, que é também muito ligado com o modelo centralizador das cadeias de produção e consumo de alimentos e principalmente da produção de ultraprocessados, que fazem muito mal para a saúde da gente. Bom, encurtando essa história, o que acontece? Nós temos uma ocupação do território que no Brasil ela é muito complicada, né? A gente tem 45% do território produtivo brasileiro em 1% das propriedades, um pouquinho menos de 1% das propriedades, e essas propriedades têm mais de 1.000 hectares. Então, eu quero adiantar um pouquinho o processo aqui com vocês. Por que é utópico pensar uma ocupação territorial diferente? Por que é utópico pensar que a gente deve se viabilizar por meio de ações, projetos e economias que sejam de fato regenerativas? E aí, quando a gente coloca regenerativo, a gente precisa definir, a gente começa a entrar aqui nos meus sonhos, né? Nos meus sonhos e nas minhas perguntas. O que é de fato regenerativo? É uma pergunta importante, né? Quando a gente coloca o que é de fato, para mim, né, alimentando o meu sonho de poder criar economias que se viabilizam com projetos regenerativos,
para mim o regenerativo significa que as pessoas vão ter possibilidades dignas de ocupação, sejam elas quais forem. Não precisa ter uma profissão, pode ter várias ocupações, mas que elas sejam dignas. Que essas ocupações dignas sejam capazes de viabilizar o mínimo material dessas pessoas, né? O que seriam essas áreas? Uma habitação digna, uma alimentação nutritiva e sem veneno, uma água limpa, uma saúde autônoma e uma capacidade de mobilidade, assim, de ir e vir e também de propagar ideias, né? Então essas 5 áreas são essenciais do nosso viver e eu acredito que na camada social, o que é regenerativo? O que possibilita as pessoas construírem essas 5 áreas com autonomia, com resiliência e de acordo com suas próprias necessidades. Bom, no econômico, o que seria de fato regenerativo? Eu posso ter uma fazenda muito grande, ou posso ter uma empresa muito grande, né, e ela dá muitos empregos, mas esses empregos dão dignidade, são ocupações que as pessoas têm possibilidade de expressar suas vocações. O dinheiro que é gerado, ele fica na biorregião ou ele vai para fora? O modelo industrial sempre vai para fora. Então, eu não posso fazer uma grande fazenda, seja ela de monoculturas ou até mesmo de policulturas, mas no modelo industrial, onde grande parte do capital gerado vai para fora da biorregião dela. Então, isso não pode ser considerado regenerativo. Então, e dentro do ecológico? O que pode ser considerado regenerativo? A gente vive hoje uma discussão que eu acho... Os barulhos da cidade, adoro. A gente vive hoje uma discussão um pouco semântica, mas que eu acho que vale a pena a gente abordar a história dela. O que é sustentável e o que é regenerativo? A definição de sustentável seria um organismo, um sistema, uma coisa, um projeto que, ao se viabilizar no mundo, ele produz um excedente energético. Isso era uma definição antiga, né, que o pessoal do desenho ecológico usa. Aí, nos meus estudos eu descobri o seguinte, que na primeira Conferência Climática de Estocolmo, em 72, várias diretrizes, várias recomendações saíram dali. E uma delas é que a direção dos sistemas econômicos que embasam o nosso viver no mundo deveria ser o desenvolvimento ecológico. Naquela época já se sabia que a gente já tinha degradado demais, que a Revolução Industrial já tinha sido por demais nociva para o sistema Terra, né, para Gaia, e que a gente precisaria então nos desenvolver economicamente dentro do que fosse um desenvolvimento ecológico. E aí vem um cidadão que tem muito a ver com o nosso papo hoje, que é o Henry Kissinger, que foi um secretário de Estado americano, responsável pela implantação de várias ditaduras no mundo, na Ásia, no continente africano, sul-americano, na América Central. E ele implementou várias ditaduras e trabalhou muito com Milton Friedman, que era um economista, e transformou vários países, inclusive essas ditaduras militares, em projetos experimentais da economia neoliberal. O Henry Kissinger dizia uma coisa muito importante, que vale a pena a gente pensar, né? Ele tem uma frase que diz o seguinte: quem controla o suprimento de alimentos controla as pessoas. Quem controla o suprimento energético controla os continentes. E quem controla o dinheiro controla o mundo. Por que eu estou trazendo ele aqui? Existe hoje alguns projetos de mundo que estão acontecendo, são concomitantes, né? O projeto industrial, o projeto da economia tradicional, ele é um projeto de continuação do modelo que a gente vive hoje. O que eu quero dizer com isso? É um modelo que centraliza renda, poder, território, né? Inclusive a capacidade de decisão, tomada de decisão. Esse modelo ele está ameaçado porque a gente tem um declínio energético já acontecendo. Então, várias estratégias têm sido montadas para isso. O Fórum Econômico Mundial é um conglomerado, uma organização não governamental com um conglomerado talvez mais poderoso de corporações mundiais, tem um projeto para a gente. Esse projeto não é um projeto que talvez a maioria das pessoas concorde com ele, mas, no entanto, ele está sendo implementado. E ele vem sendo implementado com a ajuda da ONU, da Organização Mundial da Saúde, ele vem sendo implementado com várias coisas. Inclusive, existe um contrato de parceria formado entre o Fórum Econômico Mundial e a ONU, né? Aí tem uma jovem liderança, ela é uma parlamentar dinamarquesa, ela chama Ida Auken, ela escreveu um artigo um tempo atrás, e eu quero compartilhar um sonho. Esse é o sonho, por exemplo, da elite financeira, né? Bem-vindos a 2030. Eu não tenho nada, não tenho nenhuma privacidade e minha vida nunca foi melhor.
ela vai profetizando um futuro que as corporações e o FEM desejam para as pessoas, né? Eu vou chegar por que eu estou compartilhando isso. Pode parecer estranho para você, mas faz todo sentido para nós nessa cidade. Quem não conhece, um dos projetos do FEM são as cidades inteligentes. Eu vou colocar entre aspas aqui, porque de inteligência elas não tem nada. Então pode parecer estranho para você, mas faz todo sentido para nós nessa cidade. Tudo que você considerava um produto agora se tornou um serviço. Nós temos acesso a transporte, acomodação, alimentação e tudo que precisamos em nossa vida cotidiana. Uma por uma, todas as coisas se tornaram gratuitas, então passou a fazer sentido não ter muitas coisas. Eu quero desmembrar aqui isso aqui um pouco, né? Veja bem que o que ela apresenta que se tornaram serviços são as 5 áreas essenciais, né? Então, em um mundo impossível, onde toda a energia e todos os avanços tecnológicos, toda a energia supostamente limpa, né? E os problemas ambientais parecem estar longe. Para qualquer pessoa com a mínima alfabetização ecológica, dá para entender que isso aqui é uma fábula, mas ela é uma fábula que ela vem com um poder bilionário por trás, então é um sonho. As pessoas me chamam de sonhador. A gente tem hoje visões de mundo concorrentes em guerra. A minha visão de mundo é uma visão de mundo onde as pessoas têm mais predisposição a criar o excedente no ambiente onde elas se viabilizam. Esse excedente ele tem que ser ecológico, ele tem que ser social e ele tem que ser econômico. Como é que isso se dá? Um excedente econômico é quando a gente consegue amparar outras pessoas. Um excedente ecológico é quando nós usamos um lugar para viver, nós usamos um lugar para produzir nosso alimento e ele se torna cada vez mais capaz de apoiar mais vida. Ele se torna mais biodiverso, com solo mais rico, com mais micro-organismos no solo, com cada vez mais capacidade, inclusive, de apoiar a megafauna, né? Animais da megafauna, animais de grande porte. Nós somos um animal da megafauna. E nós nos alimentamos de outros animais da megafauna e outros animais que não são da megafauna. Então, o excedente ecológico, ele vem da capacidade de produzir o nosso alimento e viabilizar a nossa vida, deixando o lugar melhor, não só para nós, mas para outras espécies. Espécies vegetais, espécies do reino dos fungos, espécies animais. Então, a pergunta que eu faço nesse momento, né, é assim, por que as pessoas têm uma dificuldade de visualizar, de materializar, de sonhar um mundo que não seja uma continuação do projeto atual de civilização? Há um tempo atrás eu tive um papo com Ailton Krenak, e aí eu perguntava para ele e eu colocava, eu fraseava, né, assim, essa tensão entre o projeto da humanidade. E ele, muito aguerrido, ele me questionou, ele falou assim, eu não quero participar dessa humanidade. Esse projeto de humanidade global, é o projeto que vem matando, fazendo genocídio dos povos indígenas no mundo inteiro há mais de 500 anos. Então, quando a gente fala de humanidade, que humanidade é essa, né? A Idolca, ela segue aqui, né? A minha maior preocupação são todas as pessoas que não vivem na nossa cidade. Aqueles que se irritam com o sistema político e se rebelam contra ele. Eles vivem vidas diferentes fora da cidade. Alguns formaram comunidades autônomas, outras simplesmente vivem em casas vazias e abandonadas nas vilas do século XIX. Eu quero saber onde é que é isso aqui que vai correr para lá agora. Então, assim, você percebe que pega uma classe média mundial, né, uma classe média bem abastada, e existe um esforço de narrativa, de dizer que as pessoas que escolhem viver no campo são pessoas atrasadas, menos tecnologizadas, são pessoas mais rudimentares. Isso é uma mentira, né? A gente tem um movimento intelectual ecológico no mundo inteiro, historicamente, ele é altíssimo, né? Enfim, nos Estados Unidos você pode falar do Aldo Leopoldo, você pode falar daquela discussão que teve entre o Muir e esqueci o nome do outro autor agora, os próprios libertários americanos, né, que fundaram assim, a sociedade americana, eram pessoas muito ligadas com a ecologia. Tinham seus defeitos, tinham seus pontos cegos referentes à era que eles viveram, mas eles tinham, né? Então a gente sempre teve uma produção intelectual no campo muito forte. No Brasil a gente teve a Ana Primavera, no Brasil a gente teve o José Lutzenberger, enfim, hoje a gente tem, eu tenho minhas ressalvas, mas a gente tem a Marina Silva, a gente teve um Chico, seringueiro, gente, o Chico, bota o nome dele que eu esqueci o nome dele. Enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte,
é que essa vida que é apresentada por o sonho da elite financeira é que nós vivamos em cidades supostamente inteligentes, completamente controlados, sem nenhuma conexão com de onde vem o que nos sustenta, em termos de moradia, de alimento, de água, de mobilidade, inclusive de ideias e de saúde, sem nenhuma lateralidade de decisão com relação a isso, né? Esse é o projeto deles. Aí a pergunta que eu faço, e eu quero compartilhar algumas perguntas aqui com o pessoal, mas é por que um número cada vez maior de pessoas... Para e pensa um pouquinho, gente. Coloca aqui nos comentários ou manda pergunta aqui para mim, para me responder. Por que um número cada vez maior de pessoas tem trocado liberdade, autonomia, saúde e privacidade por facilidades? É punk isso, né? Normalmente as pessoas que dizem que eu sou sonhador e idealista, né? Enfim, são pessoas que elas acham a vida que a gente vive hoje nos centros urbanos, elas acham essa vida normal. Essa vida ela é comum, mas ela não é normal. Nunca foi normal na história da humanidade, não é normal na história de nenhum ser vivo que ele use mais energia e mais recursos ecológicos do que o que ele precisa para viver e que ele ao morrer não deixe um lugar melhor. Nós somos a única espécie que faz isso. E os centros urbanos, eles acentuam esse problema. Um problema de que, ao viver, a gente tem um impacto ambiental enorme. Então, é comum, mas não é normal. Se nós estivéssemos, talvez se não tivéssemos à disposição os combustíveis fósseis e se não tivéssemos aprendido a cooperar como primatas da megafauna, nós teríamos morrido, né? Um animal que não consegue se manter e que não produz excedente ao se viabilizar, a evolução natural elimina ele do sistema. E nós somos esse animal hoje, o animal que não produz excedente, que deixa prejuízo para trás, que requer muitos recursos e que acha isso normal. Então as pessoas que perguntam para mim por que eu sou tão idealista e que dizem que os meus projetos de viabilizar uma economia através da regeneração ecológica são projetos utópicos, na verdade elas que são pessoas que perderam a noção do que é normal. O normal é a gente produzir excedente, o normal é a gente viver em abundância, o normal é a gente viver em cooperação. Então a minha pergunta, e eu realmente... a minha resposta para essa pergunta, né? Por que um número cada vez maior de pessoas tem trocado liberdade, autonomia, saúde e privacidade por facilidades? Eu acredito que é pela desconexão. Eu acredito que existe uma parte disso que é planejada, né? Existe um plano, existe um modelo, existe uma narrativa e existe uma característica inerente de todos os animais, que é de tentar fazer a vida ficar mais fácil. Aí a gente começa a entrar numa outra questão, né? Que facilidade é essa? Quais são os preços embutidos nessa facilidade? A economia chama isso de externalidades. No cálculo econômico da economia tradicional, quando você faz o processo de extração, de manufatura, de distribuição, de consumo e descarte, ele é um processo linear. E toda a poluição, todo o custo social, por exemplo, gerou desemprego numa área, poluiu outra área, poluiu no descarte, criou problemas de saúde durante o uso. Todos esses custos sociais, econômicos e ecológicos são chamados de externalidade. O que a economia diz sobre isso? Que o preço de extração, manufatura, distribuição e venda é o cálculo econômico. Se tem custos sociais, ecológicos e econômicos durante esse processo que não fazem parte dessa linearidade, eles chamam isso de externalidade. Então, nós não estamos cientes, nós temos um ponto cego muito grande das externalidades do nosso viver. A gente não entende os custos reais desse nosso viver. E aí, isso tem muito a ver com o modelo de gestão, que é o que eu tenho trazido como proposta. Então, quando o Henry Kissinger fala assim, quem controla o alimento, controla as pessoas, quem controla a energia, controla os continentes, quem controla o dinheiro, controla o mundo, ele dá para a gente 3 eixos que a gente deve recuperar a autonomia deles. Nós precisamos ter autonomia alimentar, soberania alimentar, segurança, autonomia segurança, autonomia e soberania alimentar. Nós precisamos nos tornar mais autônomos com relação à energia.
Então, como é que a gente faz isso na prática? Nós precisamos viver em lugares onde, ao usar combustíveis fósseis, nós multiplicamos aquela energia, aquele lugar se torna capaz de produzir mais energia do que a gente gastou. É o contrário do modelo industrial, né? Em um modelo ecologicamente desenhado, planejado, você coloca talvez 1 ou 3 unidades energéticas para tirar 7 a 10. Na agricultura industrial, você coloca 9 unidades energéticas para tirar 1. Então, se a gente fosse falar de quilocaloria, é como se um trabalhador trabalhasse muito para plantar e só tirasse 1/10 do que ele planta. Eventualmente ele morreria de fome. Por que a gente ainda não morreu de fome? Essa fome energética? Porque a gente continua usando os combustíveis fósseis. Quando entrou a crise aí dos últimos 2 anos, interrompeu a distribuição mundial aí de fertilizantes, muitos agricultores ficaram na mão, porque eles usavam os fertilizantes químicos. Os que sabiam fazer adubos orgânicos, os que tinham animais bem integrados em sua propriedade, eles conseguiram vencer essa crise. Então, isso deixa para a gente mais um eixo de pensamento. Se a economia tradicional atual ela busca dominar a alimentação, a energia e a economia para dominar as pessoas, a gente precisa viabilizar um viver onde a gente prioriza a alimentação, a energia e uma economia local. É um pouco sobre isso que eu trabalho. Então, estou falando aqui de propostas concretas, que as pessoas falaram que eu não tenho propostas concretas. São propostas concretas. Dentro disso, existe um outro modelo de gestão. Por exemplo, quando a gente... vamos partir do pressuposto de que as pessoas são bem intencionadas, todas elas. É uma fábula, mas nem todo mundo mas vamos lá. Para alimentar o mundo, a gente criou a Revolução Verde. A gente mecanizou o campo, fez monoculturas, desmatou, usou maquinário, usou fertilizantes que eram subprodutos de guerra, usou pesticidas e agrotóxicos que eram remanescentes de guerra, e a gente industrializou o campo. Isso foi feito há mais ou menos 70 anos atrás, e a desculpa era, nós vamos apresentar uma solução tecnológica, né, para o campo, e nós vamos alimentar a população mundial. Só no Brasil hoje, a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome. Essas pessoas não passam fome no Brasil porque o Brasil não produz alimento. O Brasil é um dos maiores produtores de produtor primário do mundo, né? Bom, qual é o eixo aí? Os agroecossistemas, as economias, as organizações sociais, os ecossistemas são do âmbito do complexo. No âmbito do complexo, a gente não consegue prever quando a gente faz uma mudança. A gente sempre tem consequências indesejadas. O ponto cego fica cada vez maior. A gente aplicou soluções tecnológicas que são da área do complicado no campo. 70 anos depois, a gente tem magnatas como Bill Gates, por exemplo, propagando agricultura de alta precisão, a agricultura digital, o controle climático, a mineração de dados dos agricultores familiares de vários países do mundo, e inclusive uma solução que é sementes transgênicas mais resistentes às mudanças climáticas. Olha que interessante isso. A primeira revolução verde não resolveu o problema, a gente continua com gente passando fome. E a segunda, ela vai continuar produzindo a mesma coisa. Olha que loucura. O modelo industrial causa as mudanças climáticas. O modelo industrial, de um modo geral, a agricultura, o viver urbano, né? E aí, ao invés de resolver a causa do problema, se cria uma semente de um milho transgênico, que nós não sabemos qual que é a consequência dele na saúde das pessoas, que consegue, consegue produzir mesmo com variações de temperatura e de chuva, e, enfim, com variações climáticas. É mais uma solução tecnológica para um problema que é do complexo. Uma solução do complicado para uma solução que é do complexo. Isso vai ter outras consequências indesejadas, né? A ingestão de transgênicos a longo prazo, enfim, uma série de coisas que a gente tem pontos cegos. Então, uma das propostas que eu trago para vocês é essa, é a gente aprender a fazer uma gestão que ela ampara ao mesmo tempo e no mesmo patamar de importância as dimensões sociais, ecológicas e econômicas do nosso viver. É perfeitamente possível fazer isso. O que me grila um pouco é a falta de capacidade das pessoas de sonhar com esse mundo. E aí vem minhas perguntas de novo. Olha que pergunta louca, mas ela às vezes ela me mantém acordado assim.
O que aconteceria se eu pudesse, se eu fosse eleito presidente do Brasil, se eu fosse eleito presidente do Brasil, eu vou parafrasear o Darcy Ribeiro, que eu gosto do Darcy Ribeiro. Se eu fosse imperador do Brasil, Darcy Ribeiro fala, se eu fosse imperador do Brasil, aí o pessoal progressista fala, mas você que é progressista, você não quer ser votado, você quer ser imperador. Não é sobre isso, gente, é uma piada, calma. Se eu fosse imperador do Brasil, ou se eu fosse eleito, o pessoal ficar mais calmo, não dá gatilho emocional aí na galera. Eu gostaria de acabar com a separação entre os ministérios da economia, os ministérios que fazem gestão dos recursos sociais e os ministérios e o Ministério do Meio Ambiente. Olha que louco isso. Como que um economista se julga apto a fazer gestão de ecossistemas? Os caras não têm a menor alfabetização ecológica. Paulo Guedes não sabe onde vem um alface, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, como que pessoas que dizem estar preparadas para fazer a gestão dos recursos não têm alfabetização ecológica? Por outro lado, nós temos pessoas que têm uma alfabetização ecológica, mas têm pouco conhecimento econômico. Por outro lado, nós temos pessoas que têm um senso muito profundo de justiça social, mas que elas não conseguem se viabilizar no mundo. A gente tem um exército de ativistas progressistas no Brasil hoje, que o jargão mais usado deles é assim, mas não tem política pública para isso. Como se toda solução tivesse que cair, né, de cima para baixo num sistema centralizado de representação, de representatividade democrática. Então, assim, é uma falha. A gente tem um bocado de ponto cego. Então, o que aconteceria se a gente trouxesse, então, um contexto para essa gestão? Olha, a gente precisa viabilizar várias pessoas no Brasil, a gente precisa acabar com a fome, a gente precisa trazer empregos. Mas mais do que empregos, a gente precisa trazer possibilidades dignas, que as pessoas trabalhem em suas vocações. Como é que a gente começa a colocar isso no mundo? Como é que a gente começa a viabilizar isso? Qual o papel dos governos se a gente fosse partir de um contexto onde a viabilidade econômica não pudesse mais ferir a ecologia e a viabilidade econômica não pudesse mais ferir a dignidade das pessoas? Eu começaria fazendo um ministério conjunto. Bota o social, o ecológico e o econômico no mesmo patamar e não passa nada que agrida essas situações. Como é que seria um legislativo assim? Né? O papel seria como que a gente faz uma sobretaxação de coisas que são nocivas, como que a gente faz incentivo de coisas que são benéficas nas 3 dimensões. E a gente vai, através de um sistema que a gente já usa ele, né? Um sistema tributário, incentivando soluções que harmonizam o nosso viver em 3 dimensões, ou vai criando dificuldades. Por exemplo, terras improdutivas, não utilizadas, sobe o ITR. Um lugar que produz em policultura, sem agrotóxico, empregando localmente, que precisa de muita gente para trabalhar, isenta o ITR. Isenta outra tributação. As pessoas... Então, se a gente parte do pressuposto que o alimento tem que ser cura, né, vamos falar que o seu alimento seja a sua cura. Se a gente parte desse tipo de pressuposto, desse tipo de contexto, o que a gente tem que fazer? As pessoas que produzem desse jeito têm que ser premiadas. O que a gente faz hoje? A gente elege uma métrica e um indicador econômico de crescimento e deixa as outras embaixo. A gente tem uma esquizofrenia analítica. A gente acha que tem uma dimensão social, uma dimensão econômica e uma dimensão ecológica e que nessa interseção existe uma possível sustentabilidade. Isso não existe. As nossas camadas social, ecológica primeiro, que dá base para tudo, ecológica, social e econômica, elas se sobrepõem por completo o tempo inteiro. Então é uma loucura a gente achar que a gente pode poluir ou degradar numa área e compensar em outra, construir uma economia de carbono, construir... Isso tudo é uma maluquice. A gente precisa se viabilizar com saúde, com integridade, nos lugares onde a gente está, nas 3 dimensões ao mesmo tempo. Eu vou aqui, ó, se vocês quiserem mandar pergunta, manda pergunta aí para mim. Eu vou ler algumas que já mandaram, tá? Então vamos lá. Por onde começar a quebrar ideias fixas de que só existe o jeito que a elite financeira nos mostra? Eu acho que existe uma capacidade subversiva enorme em sonhar. Né? A gente precisa ter coragem de sonhar outros mundos. A gente precisa ser capaz de imaginar. É por isso que a arte é tão importante. A música, a literatura, obras artísticas que são capazes de te suspender da sua realidade, colocar um parênteses na sua vida e te imergir, enfim, te colocar numa situação onde você
consegue vislumbrar outro mundo, consegue vislumbrar outras relações, consegue identificar personagens, pessoas com outros valores, com outros códigos de conduta. Então a arte é fundamental nesse sentido, mas como que a gente faz quebrar a ideia fixa de que só existe a linearidade da elite? A arte é super importante, mas talvez uma das coisas tão importantes quanto a arte é desligar a televisão. Hashtag desliga a televisão, desliga a TV. Então, a capacidade de sonhar é muito subversiva. E quando a gente sonha, a gente cria mundos. E quando a gente consegue sonhar e usar a arte para informar as pessoas, a música, a literatura, a própria comunicação, a gente consegue plantar essa possibilidade de outros mundos dentro da psique das pessoas, né? Dentro dos desejos mais ocultos que as pessoas têm. E isso é muito importante. É tão importante que nos últimos tempos o controle sobre as narrativas é um dos maiores investimentos das elites financeiras. O que você pode ouvir, o que você pode ver, por que as plataformas sociais têm tanta censura, têm tanto cerceamento, que tipo de assunto, quem define o que é desinformação e o que não é. Isso tudo é domínio de narrativa, né? Só que essa narrativa que está sendo apresentada para a gente é uma narrativa que vem desenhada pela elite. E aí tem uma coisa que eu trabalho muito nos cursos. Tem uma frase muito bacana do Terence McKenna, que era um cronista dos psicodélicos, né? Ele era um etnobotânico, enfim, e ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim: se você não está planejando a sua vida, você faz parte do plano da vida de alguém. O que ele quer dizer com isso? Se a gente não planeja uma vida para a gente, se a gente não consegue se ligar localmente nas relações diretas com o território, com as pessoas ao nosso redor e materializar a vida que a gente consegue sonhar, a gente está sendo personagem no plano de outras pessoas, né? Uma outra pergunta aqui: por que a esquerda não percebe que está sendo usada pela elite financeira para materializar seus planos de reinvenção do capitalismo? Galera, quando eu falo da esquerda aqui no perfil, muita gente sai, o pessoal está muito Nutella. A gente tem um progressismo Nutella hoje em dia, que quando eu falo mal da esquerda, a galera sai do perfil. É o seguinte: existem planos de controle, de novo, não tem nada de conspiração isso, tá? Tem um livro que vocês conseguem achar na internet, muito bacana sobre isso. Primeiro tem um livro, Fabricando Consentimento, que é um livro de 500 páginas do Noam Chomsky, que eu recomendo muito sobre esse aspecto. Depois tem um outro livro que chama Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas, que é muito importante também. Esse livreto, ele vem mostrando pra gente como que desde a década de 50, as elites financeiras vêm planejando e estudando maneiras de fazer o controle social. Tem uma engenharia social, uma engenharia comportamental. E aí é a minha opinião, tá? A minha leitura. Eu acho que grande parte da esquerda ficou perdida buscando representatividade dentro de tudo isso que está aí, ao invés de tentar mudar tudo isso, ao invés de ficar sonhando com outras coisas, né? Então hoje a gente busca uma representatividade para minorias dentro do que está posto. E aí com isso a gente tem, vou falar um oxímoron aqui, mas a gente tem um progressismo corporativo. Ele é mais sobre dar representatividade a coisas diferentes, pessoas diferentes, estilos diferentes, opções diferentes, do que de fato a mudar o jeito de viver. Esse é um perigo muito grande. A outra questão é o seguinte: as pessoas que têm uma inclinação mais progressista, elas muitas vezes são mais facilmente manipuladas quando se usa a culpa, quando se usa a necessidade de sinalização de virtudes. Então hoje a gente tem muitas pautas que servem ao mundo corporativo, de fato sendo pavimentadas pelo progressismo. A perda de autonomia em várias áreas, não posso ficar falando aqui porque senão eu vou me lascar, mas a perda de autonomia em várias áreas, essa questão de discutir representatividade, ao invés de você discute a participação dentro de um jogo que já tá dado, você não discute um outro jogo, a criação de um outro tabuleiro, de outras regras, uma outra maneira de jogar, você discute como participar dentro do que já está definido, né? É tipo quando você vai botar o filho para dormir. Filho, você quer uma história disso ou daquilo, que a gente vai dormir agora. O menino escolhe a escola e ele vai dormir achando que escolheu alguma coisa. Só que esse menino é a gente. É o que a televisão faz, é o que as políticas públicas de maneira geral fazem, né? Delimitam muito o escopo de escolha. E aí a pessoa faz uma escolha ali, por exemplo,
escolher o menos pior. Vamos eleger o menos pior. Tinha dois, um ruim e outro pior ainda. Aí você vota no ruim, porque o pior ainda é muito difícil. E aí as pessoas têm uma falsa noção de escolha. Mas vamos escolher outra coisa? Eu quero escolher emprego digno para todo mundo. Pessoas que possam trabalhar nas suas vocações e sentir que que têm uma vida gratificante. Eu quero escolher um plano de governo que vai começar a viabilizar uma economia através da regeneração ecológica e social. Eu quero isso. Eu posso sonhar, ué. Eu vou ler outra aqui então, né? Então assim, por que a esquerda não percebe? Existe uma necessidade de sinalização de virtudes e existe uma culpa muito grande, uma culpa ambiental, inclusive. O curso que eu trabalho, você vai, inclusive, tem que aprender sobre a alfabetização ecológica, tem que aprender como é que a natureza funciona para você não ser manipulado pela sustentabilidade rasa, para você não ser manipulado pelo marketing verde. É fundamental que você tenha noção de que você precisa fazer, você precisa atuar e você precisa fazer o que você pode na sua vida para equilibrar essas três dimensões, social, ecológica e econômica. Quando vem de cima, por exemplo, os objetivos sustentáveis da ONU, como eles vão atingir as metas deles não tem nada a ver com a sua dignidade, com a sua complexidade, com a sua, né? Então a gente precisa entender isso para voltar lá e fazer e apresentar propostas como eu estou fazendo aqui, propostas que têm a ver com a nossa complexidade, com o que a gente quer ver no mundo, né? Não os caras vão lá para a COP27 igual foram agora, 1000 e tantos jatinho particular, comendo filé mignon lá, sai o bife chique lá e peixe, caviar e dizendo que a população tem que comer menos carne. É muita hipocrisia, né? Mas vamos aqui. As melhoras que desejamos não virão. Como ter resultado fazendo as mesmas coisas? Não tem. Não tem. Não é o Einstein que falou que definição de loucura é fazer a mesma coisa toda vez e esperar um resultado diferente? Não tem como, né? É preciso um pouco mais de disposição. Volto na minha pergunta inicial. Por que tanta gente tem escolhido comodidades ao invés de autonomia, liberdade e saúde, né? A gente precisa nos inspirar primeiro e depois inspirar as pessoas à nossa volta do quão importante você se autossustentar ecologicamente. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de se viabilizar economicamente, mas de um jeito regenerativo. É muito mais difícil, é muito mais desafiador, né? Então, como é que a gente precisa passar esses valores para frente, né? E inspirar as pessoas. Como é bonito a gente se viabilizar se curando e curando o lugar onde a gente vive, né? É um outro modelo, né? A gente não pode continuar fazendo as mesmas coisas. Banho de 4 minutos não resolve, colgate de bambu não resolve, deixar de comer carne não resolve, nada disso resolve. Isso são soluções que espremem a população para compensar. Gente, 71% das emissões são feitas por, se não me engano, menos de 200 empresas no mundo. Então, se todo mundo fizer tudo isso e essas empresas não mudarem, não adianta nada. Então, o que resolve mais, né? A mudança individual de cada um, mas que inspira a coletiva. Você começar a atuar e se ligar em rede local, inspirando essas mudanças. Vamos para a próxima aqui, ó. Depois eu vou tentar voltar aqui e ler comentário, tá, gente? Tanta gente tem mesmo materiais para mudar a vida de outras pessoas para melhor, mas não faz. Por quê? Ganância. A ideologia da sociedade de consumo, ela tem um truque muito sujo. Ela coloca a culpa dos problemas que são causados pelo sistema no indivíduo. Se o indivíduo ou o indivíduo é pobre, é porque ele ou ela não trabalhou, é porque ele ou ela não estudou, é porque ele ou ela não persistiu o suficiente para vencer na vida. É uma fábula, né? É um jogo que já está pré-determinado, ele concentra cada vez mais renda, poder e território, enfim, poder de decisão também nas mãos de poucas pessoas, e culpa as pessoas que não conseguem chegar lá. É um subterfúgio de oratória, né, muito forte, mas ele está presente nos jornais, está presente nas novelas, está presente nos filmes. Por que as pessoas preferem votar e esperar que um milagre aconteça do que colaborar diretamente para fazer acontecer? Eu sou da opinião, vendo os relatórios, por exemplo, tem aquele portal de notícias, né, que é De Olho no Agro, tem um portal de notícias que fala sobre as notícias sobre o lobby dos ultraprocessados, o lobby do agronegócio, enfim.
Eu sou da opinião, lendo tudo isso que a gente vê hoje, percebendo tudo isso que a gente vê hoje, que o lobby vale mais do que o voto. A gente teve, por exemplo, muita gente comemorando aí o discurso do presidente eleito recentemente na COP, mas uma das pessoas centrais na equipe de transição é a Cátia Abreu, ela é do agro. A gente esquece que esse partido e esse candidato que foi eleito, eles já estiveram no poder por mais de 3 turnos e meio, e a quantidade do orçamento da produção primária que foi dada para a agricultura agroecológica foi 0,6%. Então a gente precisa ter um pouco de memória para lembrar disso, né? Então assim, quem quer votar, eu acho que vai lá e vota, mas eu acho que realmente terceirizar, achar que você está votando e que essa é a energia que você coloca em um modelo de mundo que você quer ver se materializar por meio de uma democracia centralizada, eu acho que é uma infantilidade muito grande, né? Ela também faz parte do momento atual que a gente vive na sociedade de consumo, que é a idolatria. A idolatria atrapalha muito porque as pessoas elas colocam as pessoas num pedestal e não conseguem talvez se aprimorar o suficiente para ser a melhor versão de si mesmas, né? Eu costumo dizer assim, quando uma pessoa me inspira, a primeira pergunta que eu faço é como é que eu me torno a melhor versão disso, dessa qualidade que eu vejo nela. Ao invés de querer, a maioria das pessoas pensa assim, tem uma pessoa que ela admira muito, ela fala assim, eu quero ser igual a fulano, quero ser igual a fulano. As pessoas querem consumir a outra pessoa, né? Então, eu acho que é importante entender que você pode ir lá e votar, mas que isso não vai trazer tanta mudança quanto a maioria acredita. E que essa mudança que a maioria acredita, ela vai vir das relações imediatas com as pessoas e com o território, né? E aí eu tenho a última pergunta aqui que foi enviada, depois eu vou dar uma olhada aqui, né? As pessoas entendem realmente o que é uma rede de apoio e o que isso significa no emocional e no material? Eu acho que não. As pessoas acham que a rede de apoio, por exemplo, do material é só familiar, né? Eu fico em casa, eu estou sem dinheiro, a minha família me ampara, enfim, ou a família estendida, a gente se ajuda, mas as pessoas, muitas vezes, elas perdem de vista a maneira com que nós, seres humanos, nos evoluímos como espécie. E foi através do cooperativismo, foi através da cooperação. A gente caçava em conjunto, a gente armazenava comida em conjunto, a gente plantava e colhia em conjunto, a gente tinha umas relações onde as pessoas se ajudavam no sentido de olhar os filhos, enfim, vigiar contra predador e tal, e a gente evoluiu assim. E a gente perdeu muito nos últimos tempos com a cultura cada vez mais individualista, né? As pessoas inclusive têm dificuldade de pedir ajuda, e as pessoas têm um problema maior ainda, que é o seguinte: as pessoas que não conseguem se viabilizar materialmente, elas ficam com a autoestima machucada e elas passam a se sentir menos capazes do que outras pessoas. De novo, é um reducionismo do nosso viver, né? A métrica financeira, ela é sempre a mais importante. A pessoa de sucesso é a pessoa que ganha dinheiro. E a pessoa que que tem muita compaixão, que é muito solidária, e a pessoa que planta muito, e a pessoa que aonde ela vai, ela leva muda, leva sementes e guarda semente. Então assim, a gente tem qualidades no social e no ecológico que são muito importantes, mas a gente costuma julgar as pessoas só pelo financeiro, né? É um reducionismo do modelo de gestão atual que entrou na cultura e na cabeça das pessoas. Tem uma frase muito legal do Alan Savory, que é um ecologista do Zimbábue, que ele trabalha com gerenciamento holístico, que é uma das coisas que embasa o meu curso, né? Ele fala o seguinte, que em última instância, a única riqueza que pode sustentar qualquer comunidade, economia ou nação é derivada do processo fotossintético. Plantas verdes crescendo em um solo que está sendo regenerado. Então, essa é a alfabetização ecológica que falta para a maioria das pessoas que estão hoje discutindo projetos econômicos. Em última instância, a única riqueza que pode sustentar qualquer comunidade, economia ou nação é derivada do processo fotossintético. A gente precisa ser capaz de regenerar os lugares onde a gente vive e produz nosso alimento. Se a gente não faz isso, a gente está roubando das gerações futuras ainda mais a capacidade de sonhar outros mundos, outras maneiras de viver. Eu acho isso muito, muito triste. Gente, eu vou dar uma passeada aqui. Se não tiver pergunta, daqui a pouco eu vou encerrar, tá? O Douglas aqui mandou uma... Acredito que essa desconexão com o campo se deu há muito tempo. Essas novas gerações não têm nenhuma memória afetiva com o campo. Como reverter isso dentro do seu ponto de vista? Tem os cadernos
do Marx que não foram publicados, e aí tem gente aqui que talvez não seja de esquerda que vai ficar chateado comigo com o que eu vou falar. Mas o Marx fala de uma coisa que é chamada quebra metabólica, ou ruptura metabólica. A ruptura metabólica é exatamente sobre isso. Ele percebeu mais pro final da vida dele que a questão do meio de produção, um dos meios de produção principal que estava sendo tirado das pessoas, era exatamente esse contato com o campo, a capacidade de se viabilizar em um pedaço de terra. E ele chamou isso de ruptura metabólica. Você tira o indivíduo do lugar onde ele consegue se viabilizar e ser saudável, em comunhão com a natureza, e joga ele num ambiente urbano industrializado, né? Estou fazendo uma simplificação aqui, tá, Douglas? Você me perdoa aqui, mas você vai atrás. Um livro recente que fala da ruptura metabólica é o livro do Walter Steinbock, A Arte de Guardar o Sol. Você encontra aqui no Instagram pela Bambual Editora. Deixa eu voltar aqui, ó. Tem gente da Open Society de Soros na equipe de transição. Então, aí eu tô ignorante. Equipe de transição do governo agora, né? Tem os afiliados do Soros. Então, o Fórum Econômico Mundial tem os jovens líderes globais, né? O próprio Klaus Schwab, que foi um aluno, né? Foi um pupilo do Henry Kissinger. Ele fala que ele tem orgulho de que ele conseguiu infiltrar em todos os governos jovens líderes do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial é uma das organizações não governamentais que tem assim, feito um esforço enorme para acabar com a soberania dos estados, né? Tem deixa eu ver se eu puxo aqui rapidinho para ler para vocês. Ele fez ele tem umas frases dele que ele soltou ultimamente, no último encontro do Fórum Econômico, né? Isso aqui são frases do Klaus Schwab, tá, gente? Agora no G20. O que precisamos enfrentar é uma reestruturação sistêmica e profunda do nosso mundo, e o mundo parecerá diferente depois que tivermos passado por esse processo de transição. É o Great Reset, né? A grande mudança. É interessante que ele tem uma visão de mundo. Agora, quando eu apresento a minha visão de mundo ecológico, eu sou sonhador, né? Agora, o cara que é o presidente da ONG, que junta o maior número de corporações e que subverte os poderes dos estados todinho, né? A soberania, ele pode sonhar e as pessoas batem palma. É interessante isso, né? Como vamos lidar com essa transição, esse Great Reset, que durará muitos anos? Se você reestrutura uma empresa, corta custos, os acionistas sofrem. Mas se você reestrutura uma economia, o resultado é uma redução de rendas dispensáveis, que por sua vez geram extensas tensões sociais. Os caras estão preocupados com as tensões sociais, né? Mas eles falam em palavras bonitas. Aí vem uma coisa chave aqui que, se vocês não estão ligados, é bom vocês estudarem. Na quarta revolução industrial, nós estamos no ponto de inflexão. A tecnologia mudará completamente o que estamos fazendo, e isso mudará quem somos. Mais uma falácia, né? Aí, soluções tecnológicas que são do âmbito do complicado para o complexo. Os algoritmos estão sendo mudados, o comportamento das pessoas está sendo mudado de acordo com o plano. Ele tá apresentando aqui, ó. Por último, governos e empresas precisam cooperar o capitalismo de partes interessadas com o capitalismo de partes interessadas para se tornarem peixes rápidos. Porque não é sobre o peixe grande que come o peixe pequeno, mas sobre o peixe rápido que come o peixe lento. Olha que metáfora mais competitiva, né? Como se a sobrevivência fosse uma coisa de competição. A sobrevivência é uma coisa de cooperação, né? E aí a última citação foi o seguinte: o Estado-nação se tornou obsoleto e insuficiente para lidar com uma crise global cada vez mais complexa. Então, o Estado-nação, que as pessoas ainda querem votar nos líderes dos estados, né? Que eles já infiltraram vários líderes globais do Fórum Econômico Mundial em vários estados. As pessoas ainda querem votar. E o próprio cabeça do Fórum Econômico Mundial diz que os estados estão ultrapassados. Ele quer ruir todos os estados. Ele quer ruir com o Estado-nação, né? É o totalitarismo capitalista. Nós vamos ser governados por entidades, enfim, por corporações. É um risco muito grande, né? Vamos aqui, deixa eu ver. O pessoal colocou aqui, é um progressismo que só passa reboco numa estrutura ruim. Pois é buscar representatividade dentro do que está posto, ao invés de tentar mudar, né? E é isso, aí quando eu apresento as coisas, as pessoas dizem que eu sou sonhador. A Carolina botou assim: pautas válidas sempre terminam sendo sequestradas e canalizadas para outros fins. É verdade, é o que está acontecendo hoje, né? Existe um suposto progressismo que ele é corporativo. Bom, galera, não estou vendo pergunta aqui, eu vou seguir aqui. Senão vai ficar fora de contexto. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Tem umas perguntinhas aqui pra gente, vamos ver. Essas aqui já foram, né?
foi. Já foi. Então, pergunta da Carolina. Existe algo a se trabalhar com as grandes empresas como agentes da mudança? Ou a única solução é criar uma economia paralela? Carolina, olha só. As estruturas paralelas, elas são muito importantes, porque na medida em que a gente se acha muito impotente, a gente não é, né? Mas as pessoas se acham muito impotentes com relação aos grandes poderes, né? Os estados, as grandes corporações, as pessoas se acham muito pequenas. É uma ilusão. Isso foi incutido na cabeça da gente. Existe uma importância muito grande em criar estruturas paralelas, como uma economia paralela, você buscar amparar as 5 áreas do seu viver, né? A moradia, a alimentação, a água, a saúde e a mobilidade. Você ter cada vez mais autonomia sobre isso e criar estruturas paralelas para manter isso. Só um instante aqui que eu secou aqui. Mas existe um papel, sim. Tem um livro muito bacana que chama o Pequeno Manual do Decrescimento Sereno. Ele apresenta vários princípios e várias pesquisas que mostram que a gente poderia viabilizar muita gente, melhorar mesmo economicamente a vida de muita gente, preparando estruturas que são baseadas na descentralização. É difícil passar essas medidas porque existe um lobby já muito forte das corporações para continuar centralizando, né? O sonho deles de centralização, de renda, decisão, poder e território continua. O nosso é utópico. É uma enganação, é uma fábula, né? Então a gente pode fazer os dois. Existem muitos negócios que podem se viabilizar regenerando coisas importantes das camadas sociais e ecológicas. Mas eu acredito que num futuro mais próximo, se não tão muito longe, a economia da dádiva vai estar mais presente, sabe? Inclusive os negócios são negócios que precisam ser escalonáveis de acordo com a quantidade de energia que a gente tem no sistema, né? Bom, era isso que tinha aqui para hoje. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em termos de proposta concreta para vocês, eu passo tudo isso didaticamente em 2 cursos. Transição Ecológica nas Cidades e o Gestão Impacto Positivo. Transição Ecológica nas Cidades é sobre você ter um modelo de transição para você se desvencilhar desses 3 eixos que o neoliberalismo usa para criar vulnerabilidade e dependência. Ele busca dominar a alimentação, a energia e a economia. Então tem uma estrutura de transição para vocês chegarem seja de uma vida urbana para uma vida urbana regenerativa, ou o que é mais viável ainda, de uma vida urbana para uma vida regenerativa no campo. Eu também trabalho essas questões no curso de Gestão e Impacto Positivo. Todo problema que a gente tem hoje, ele foi gerado por uma decisão ou uma política pública, que gerou consequências indesejadas em outras áreas. Para a gente tomar decisões que asseguram ao mesmo tempo o social, o econômico e o ecológico, a gente precisa aprender a tomar decisões de uma outra maneira. A gente precisa aprender a criar contextos que nos mostrem a importância dessas dimensões e precisa passar essas decisões e políticas públicas por esse filtro. Isso é uma proposta concreta, é um modelo de gestão. Ele existe, ele está sendo cada vez mais aprimorado. Eu, inclusive, peguei partes de outros modelos e eu aprimoro no meu modelo e é muito viável. Muita gente não conseguiu participar de uma turma que eu vendi esse curso. As pessoas se inscreveram e vão ter 6 aulas ao vivo comigo. Muita gente perdeu e começou a mandar notícia depois. O brasileiro não se organiza, deixa tudo para a última hora e fica terceirizando para os outros a dor de cabeça dele. Aí eu estou tentando resolver um jeito de resolver dor de cabeça de vocês, mas ganhar o meu também, que é o seguinte. Até o dia 30 desse mês, quem fizer a inscrição no Gestão Impacto Positivo vai ganhar também o curso Transição Ecológica nas Cidades. E além disso vai ter 20% no grupo de mentoria. É um grupo de mentoria, tá? Uma mentoria em conjunto. Você pode se inscrever, a gente vai por 3 meses montando esses planos de transição e de gestão, tirando dúvida, batendo papo como a gente fez aqui hoje. E a gente vai fazer isso dezembro, janeiro e fevereiro. A parte da mentoria fica opcional no final, mas quem quiser fazer inscrição no Gestão Impacto Positivo ganha o Transição Ecológica nas Cidades. Então tem um 2 em 1 e mais um desconto na mentoria para a gente seguir construindo isso daqui. São medidas concretas no dia a dia, e a gente consegue estabelecer indicadores e métricas para você ver que você está construindo autonomia, que você está construindo poder de decisão e conseguindo caminhar na direção que você visualizou para a sua vida. Então, assim, se alguém te chamar de sonhador, faz igual eu, faz assim, muito obrigado. E aí você vai atrás dos instrumentos que você tem à mão para você materializar no mundo os seus sonhos. Sonhar é subversivo. Sonhar talvez seja uma das coisas mais subversivas que a gente pode fazer no mundo de hoje, que cada vez mais apresenta uma narrativa única para tudo, que é o totalitarismo capitalista. Não caia nessa, tá bom? Até o dia 30, quem tiver a fim de fazer matrícula, tem aqui no link da minha bio. 2 em 1 para o curso,
20% na mentoria, a gente segue por 3 meses fazendo encontros como esse aqui, claro, fechado, porque as pessoas trazem problemas pessoais, e a gente vai se acompanhando, se apoiando e criando essa rede. Eu conto com vocês aí. Clica no aviãozinho, manda para outras pessoas, que acho que vale a pena a gente bater esse papo em conjunto e semear ele no campo das ideias coletivas assim, e ver o que reverbera pra gente. Abração, gente. Obrigado pela companhia aí hoje, viu? Valeu.